Este é mais um vídeo que nós falaremos sobre o sono da alma. Fizemos um vídeo anterior onde nós tratamos deste assunto dentro da palavra de Deus. Lemos vários versículos, falamos sobre as palavras originais para dormir no grego e no hebraico. Agora, neste vídeo, nós queremos trabalhar com uma pergunta apenas. A metáfora do sono da alma, ela realmente traz o sentido de inconsciência total e absoluta? Ou será que essa inconsciência ela depende muito da dimensão em que a pessoa está? A pergunta não é se a pessoa está inconsciente, mas em qual dimensão ela está inconsciente? Na dimensão física ou na dimensão psíquica? Vamos saber disso depois da nossa vinheta. É claro que a pessoa que está dormindo, ela está inconsciente. Mas a nossa pergunta é, em qual dimensão ela está inconsciente? Na dimensão física ou na dimensão psíquica? Essa inconsciência, ela é absoluta ou ela é parcial? Vamos usar aqui o exemplo de uma pessoa que está sonâmbula, o sonambulismo. Ninguém vai negar que uma pessoa sonâmbula não esteja dormindo. Ela está dormindo. Porém, essa pessoa, ela pode até falar, ela pode gesticular e até andar. Ou seja, ela pratica uma atividade que só uma pessoa consciente poderia fazer. No entanto, ela está dormindo. Portanto, nós percebemos que a metáfora do dormir ou do sono para a morte, ela tem seus limites, ela não é absoluta. Ela não está ali de modo literal. Tá? A pessoa morreu, ela vai ficar totalmente inconsciente, como se estivesse dormindo ou no céu, ou na sepultura, ou sei lá, de acordo com a teologia de algumas seitas, a pessoa até desaparece. Por exemplo, como acreditam as testemunhas de Jeová. Bom, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, muito utilizado pelas seitas para negarem a consciência após a morte, a sobrevivência da alma após a morte, na verdade, ela é uma justificativa para o que nós estamos falando, desta inconsciência parcial. Porque preste atenção no que diz Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então você percebeu que este versículo bíblico, ele não fala de uma inconsciência total. Ele diz que a pessoa está inconsciente, mas inconsciente dentro de uma dimensão. E que dimensão é essa? Nós podemos perceber o limite destas dimensões entre o lado espiritual, o mundo espiritual e o mundo material, pela expressão debaixo do sol. Salomão está tratando das coisas que se fazem debaixo do sol. Ele vê as coisas, entende as coisas, como se a pessoa estivesse nesse mundo apenas. É um entendimento terreno, um entendimento das coisas desta vida. Então ele diz que a pessoa está inconsciente. Está inconsciente sim, mas inconsciente onde? Onde que a sua memória ficou entregue ao esquecimento? Aqui nesta vida. Isso vai refletir em outros versículos bíblicos. Por exemplo, no capítulo 16, versículo 19 ao 31, do Evangelho de Lucas, onde Jesus mostra o rico morrendo junto com Lázaro, enquanto Lázaro é levado ao seio de Abraão, o rico abre os olhos no Hades, estando em tormento. E ele lá naquele local, ele está com o seu pleno funcionamento de consciência, ele está consciente de todas as coisas que estavam ao seu redor. Mas ele estava inconsciente, ele não sabia de nada, sua memória não funcionava nas coisas que dizia respeito aqui na Terra. Ele pede para Jesus para que alguém fosse avisar os seus irmãos que estavam vivos ainda, ou seja, ele não sabia de nada do que acontecia aqui nessa Terra. É por isso que a comunicação com os mortos não é possível, e a doutrina espírita ela é herética, assim como é a intercessão dos santos católicos, porque não há como passar de um lugar para o outro. A memória da pessoa está restrita à dimensão em que ela está. Ela está consciente onde? Ela está consciente em si mesma na dimensão em que ela está. A dimensão da Terra, terrena, ela não tem consciência nenhuma do que se faz aqui. É nesse sentido que Eclesiastes está falando
E é nesse sentido que a palavra dormir ela é empregada como uma metáfora para a morte. Bom, alguém pode perguntar por que nós dormimos. Tem praticamente 3 motivos básicos. Primeiro, para economizar energia, o corpo precisa economizar energia, por isso nós dormimos. Consolidar o corpo, nós precisamos restaurar esta energia, fazer uma manutenção do corpo. E também para preservar a memória. Enquanto nós estamos dormindo, os neurônios estão sendo restaurados. Então é por isso que nós dormimos, para uma restauração do corpo e do nosso cérebro também. A revista Super Interessante trouxe uma matéria muito interessante a respeito do sono, sobre por que as pessoas dormem. O que acontece quando a pessoa dorme? Eu gostaria de ler um trechinho dessa entrevista, ou dessa matéria, que eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo. Se você quiser acessar ela na íntegra, é muito interessante. Ela é muito pertinente para o que nós estamos tratando neste vídeo. O que acontece quando você dorme? Diz assim a matéria. O seu cérebro não fica desligado enquanto você dorme. Longe disso. O sono é neurologicamente agitado, com 4 etapas que se sucedem e se repetem durante a noite. A mais interessante é justamente a 4ª, identificada como sigla REM, movimento rápido dos olhos. É o momento em que a pessoa mais descansa e também é a fase em que ela sonha, movendo os olhos rapidamente como se estivesse vendo coisas. Dormir ajuda a aprender, mas não é só isso. Também é possível aprender dormindo. Um estudo feito pela Universidade Northwestern constatou que é sim possível manipular e reforçar o aprendizado de uma pessoa enquanto ela dorme. Então você percebeu aí que esses cientistas, esses neurologistas, eles acreditam que o sono não é uma inconsciência total. A pessoa está dormindo e está inconsciente das coisas que acontecem ao redor dela, mas ela mesma, na sua psique, ela está totalmente em atividade. O seu cérebro está em atividade. Tem uma outra reportagem também interessante que toca neste assunto, desta vez da revista Galileu, que eu gostaria de ler com você. A matéria tem como título A Ciência dos Sonhos Lúcidos. Diz assim um trecho dessa matéria. O psicofisiologista Steve Laberg, um dos maiores especialistas sobre o assunto no mundo, pediu a indivíduos que mexessem os olhos em um padrão pré-determinado durante sonhos lúcidos e foi capaz de observar e registrar esse momento durante o experimento, ou seja, as pessoas ficaram conscientes durante o sonho e repetiram a instrução do pesquisador. Além disso, ele descobriu que esse tipo de experiência lúcida sempre acontece no 5º estágio do sono, o REM, no qual o corpo está totalmente paralisado, com exceção das pálpebras. Esse link eu também vou deixar na descrição do vídeo para você acessar esta matéria e lê-la na íntegra, que é muito interessante também. Agora, essas descobertas, elas têm base bíblica? Quais são as bases bíblicas para isso? Eu acredito que nós podemos encontrar algumas bases na Bíblia. Ou seja, a pessoa dormindo, ela ainda está inconsciente, ela está consciente, não ao redor, não no seu mundo exterior, mas no seu mundo interior, ela está em plena atividade. Nós temos pelo menos 3 versículos na Bíblia, temos mais, mas eu separei 3 versículos, onde nós temos a impressão em que a pessoa ela está realmente dormindo, ela não sabe de nada do que acontece ao seu redor, no seu mundo exterior, mas dentro da sua dimensão psíquica, ela está totalmente consciente. Por exemplo, vamos ler aqui um versículo muito básico da Bíblia. Gênesis 31, versículo 11. Um versículo que muita gente conhece. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. Olha, o anjo conversou com Jacó, Jacó conversou com o anjo dentro de um sonho. E isso não foi uma alucinação, isso foi real, aconteceu de fato. O anjo conversando com Jacó e Jacó conversando com o anjo no sonho. Isso mostra que Jacó estava totalmente inconsciente no seu mundo exterior, mas na sua dimensão psíquica ele estava em atividade consciente. Outro versículo. 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 e 6, mostra, desta vez, Salomão conversando com o próprio Deus em sonhos.
Olha o que diz o versículo. Apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que queres e que eu te dê. E disse Salomão. Novamente, assim como Jacó conversou com o anjo, desta vez Salomão está conversando com o próprio Deus em sonhos. Deus pergunta e Salomão responde. Isso não é nenhuma alucinação, foi algo real que aconteceu, mostrando que Salomão estava totalmente consciente na sua dimensão psíquica. Ainda nós temos um exemplo de Mateus capítulo 1, versículo 20, onde o anjo aparece ao pai de Jesus, né, José, falando com ele e ele falando com o anjo. Isso mostra que Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, mostra uma dimensão em que as pessoas estão totalmente inconscientes nas coisas que se fazem debaixo do sol neste mundo, mas no mundo em que ela está totalmente consciente, como nos mostra Lucas capítulo 19 sobre a história do rico e Lázaro. O rico estava inconsciente das coisas que se faziam debaixo do sol, mas onde eles estavam, no Hades, ele estava usando todas as suas faculdades mentais em plena consciência. Portanto, o que a ciência e o que a Bíblia diz sobre o dormir? Ela diz que o dormir é uma metáfora para a morte, porém, essa metáfora do dormir que traz um sentido de inconsciência não é um sentido absoluto, é um sentido, vamos dizer, local, ou seja, dependendo da dimensão onde a pessoa está. No caso, um sono literal, a pessoa está inconsciente ao seu redor, mas totalmente consciente no seu mundo psíquico. Tanto é que ela sonha, tanto é que Deus pode falar com ela em sonhos, tanto é que ela pode ficar sonâmbula. Agora, em relação à morte, acontece a mesma coisa, como nós percebemos tanto em Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6, quanto em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31, que mostra que o rico não sabia de nada que acontecia debaixo do sol, mas onde ele estava totalmente consciente, ok? Então, isso aí é para o seu conhecimento, para que você não seja enganado por muitas seitas que colocam estudos bíblicos, né, impressionam as pessoas com diversos versículos e coloca tudo isso, amarra bonitinho num pacotinho de argumentos como se fosse a verdade, quando na verdade a Bíblia nos mostra que nós sobrevivemos à morte do corpo e nessa sobrevivência nós ficamos totalmente conscientes, seja no céu ou seja no inferno. Sendo assim, nós terminamos aqui o nosso vídeo. Que Deus possa te abençoar e fique conosco até o próximo vídeo.